Olá, eu sou Carolina e eu vou apresentar o trabalho Serious Games para preservar, promover e conscientizar o patrimônio cultural. Esse trabalho ele foi desenvolvido pela mestre Gabriela Oliveira Vedequim, com filiação com a Unifil, e Carolina Fressati Cardoso, mestre também pela Universidade Estadual de Maringá. Bom, a gente vai falar aqui sobre Serious Games, sobre patrimônio cultural, jogos patrimoniais, Smart Heritage e preservação patrimonial. Então, o que são os Serious Games? Eles são jogos que eles vão incorporar elementos pedagógicos, então eles vão ser atividades que educam e vão instruir ao mesmo tempo, transmitindo então conhecimento ou habilidades. Eles podem assumir diversas formas, como aplicativos, móveis, soluções baseadas na web e até jogos para consoles ou plataformas. Eles vão variar desde aplicações simples, como quizzes para memorização, ou até jogos de tabuleiro, que vão promover então uma visão sistêmica e holística. Todas essas formas elas podem ser aplicadas na área do patrimônio cultural, contribuindo então para aumentar a conscientização sobre o tema. Então, a gente objetiva aqui explorar e analisar de forma abrangente a aplicação dos Serious Games no contexto do patrimônio cultural. A gente busca entender como esses jogos que combinam elementos de entretenimento com objetivos educacionais e pedagógicos, eles podem ser utilizados para preservar, promover e conscientizar sobre o patrimônio cultural. E examinar as diversas formas e plataformas em que os Serious Games podem ser implementados, desde aplicativos móveis a soluções baseadas na web e sistemas de realidade virtual, trazendo, por fim, então, um estudo de caso. Então, vamos falar um pouquinho da Smart Heritage. A Smart Heritage pode ser entendida como uma identidade dos lugares através da implementação de tecnologias inteligentes, do conhecimento e da inclusão social, visando a participação plena da promoção do patrimônio cultural, utilizando então a tecnologia. É a conexão da realidade física com a virtual. E para ser verdadeiramente inteligente, ela deve facilitar uma melhor compreensão do mundo atual por meio da relação dos cidadãos com seu passado e a compreensão dos vestígios deixados. Agora, quando a gente fala de Serious Games e GeoGames aplicados à Smart Heritage, assim como a gamificação, os Serious Games eles podem melhorar a experiência das pessoas com patrimônio cultural através da ludicidade. Ao contrário da gamificação, os Serious Games eles possuem a estrutura própria de jogos. E, diferentemente de outros jogos, os Serious Games eles não têm o entretenimento como objetivo principal, mas sim fins educacionais. Já os GeoGames, eles são jogos sérios, eles são Serious Games digitais e não digitais, que podem ser jogados individualmente ou de forma colaborativa, baseados na localização e desenvolvidos a partir da orientação e do movimento dos jogadores em um ambiente geográfico. Os GeoGames, eles podem transformar a maneira como eles interagem com o ambiente. Então, a gente traz aqui um exemplo que é o Teus Go. Teus Go ele é um jogo de caça ao tesouro, ele visa motivar então os visitantes de um sítio arqueológico a explorar o local enquanto aprendem sobre ele. Então eles têm a intenção de aumentar o interesse e promover a divulgação do patrimônio cultural. Os participantes eles coletam moedas virtuais ao encontrar objetos de realidade aumentada e responder a pequenos questionários, assim eles desbloqueiam o próximo destino. Para preservar a integridade do sítio, o jogo ele utiliza um sistema de rastreamento de alvos via GPS em uma escala maior e reconhecimento de objetos em uma escala menor. Então agora a gente vai falar do nosso estudo de caso, que são os jogos patrimoniais. Os jogos patrimoniais eles foram um projeto desenvolvido pela equipe B e finalizado em 2017. É um site intitulado Jogos Patrimoniais. É um conjunto de 4 jogos que foi desenvolvido para ressaltar a importância do patrimônio cultural edificado no Brasil. Ele é constituído então de jogo da memória, do quebra-cabeça, do encaixe na paisagem e do jogo de restauração. O jogo da memória ele vai trabalhar com a memorização de elementos de edifícios históricos. Através da repetição e observação atenta, os jogadores eles aprendem a distinguir os diferentes elementos presentes na edificação patrimonial, criando uma base sólida para a leitura de projetos arquitetônicos. A memorização desses elementos visuais ajuda a desenvolver um olhar crítico para reconhecer padrões estéticos e arquitetônicos.
Já o jogo de quebra-cabeça, ele divide os edifícios em componentes arquitetônicos. Ao montar essas peças, o jogador é incentivado a compreender como os elementos se integram na construção como um todo, proporcionando então uma visão prática da composição arquitetônica. Esse processo ele auxilia no desenvolvimento de habilidades para entender os detalhes técnicos e ornamentais que compõem um edifício, e como essas partes refletem a técnica e o estilo da época em que foram construídos. Esse jogo ele envolve o jogador de forma lúdica, oferecendo um treinamento visual e conceitual essencial para quem deseja aprofundar sua leitura arquitetônica, podendo reconhecer então estilos, materiais e ornamentos que fazem parte da identidade cultural do edifício histórico. Já o jogo de encaixe na paisagem ele é essencial para a análise do entorno urbano. Ele promove uma visão crítica da relação entre o patrimônio cultural edificado e o ambiente urbano contemporâneo. Ele vai ajudar então o jogador a entender como os edifícios históricos se integram ou contrastam com novas construções, incentivando a reflexão sobre a harmonia estética no planejamento urbano. O jogo ele também vai destacar a importância de preservar não apenas os edifícios, mas também o contexto ao seu redor, mostrando como o ambiente pode influenciar a percepção e o valor do patrimônio. A sensibilização para a preservação ela também vai ser promovida com esse jogo, mostrando que o patrimônio cultural ele não deve ser isolado do restante do espaço urbano, mas compreendido como uma parte de uma paisagem maior. Por fim, o jogo ele reforça a identidade cultural dos espaços, ajudando os jogadores a reconhecerem a importância de preservar o patrimônio como parte integrante da identidade e memória coletiva das cidades. O jogo da restauração ele é crucial para a educação e preservação patrimonial. Ele vai permitir que os jogadores compreendam os desafios da conservação de edifícios históricos. Então, o jogador ele assume o papel de restaurador. Ele enfrenta decisões sobre a restauração e a manutenção de elementos originais. Além disso, o jogo ele simula a passagem do tempo na vida real, demonstrando que a falta de manutenção pode levar à degradação do patrimônio. Essa representação enfatiza a importância da conservação contínua e os riscos que a inação pode acarretar. À medida que o tempo avança no jogo, os jogadores testemunham as consequências diretas da negligência, tornando evidente que o cuidado regular é fundamental para preservar a integridade dos edifícios históricos e sua relevância cultural. Essa abordagem lúdica, então, ela vai ajudar a conscientizar os jogadores sobre a importância da preservação patrimonial em um contexto que reflete a realidade do mundo ao nosso redor. Então, nossas considerações finais são que, ao combinar os elementos de entretenimento e educação, os Serious Games eles têm a capacidade de transformar a maneira como as pessoas interagem com seu patrimônio cultural. Os exemplos de Serial Games que nós trouxemos, como o aplicativo Telos Go e os jogos de projetos, jogos patrimoniais, eles ilustram como essa abordagem ela pode ser aplicada na prática, incentivando uma participação ativa e uma reflexão crítica sobre o patrimônio. Os Serious Games eles representam um caminho promissor para a educação patrimonial, contribuindo então para uma maior valorização e proteção do patrimônio cultural, ao mesmo tempo em que fomentam um engajamento mais profundo entre as comunidades e seu legado histórico. Então essas são nossas referências. E muito obrigada.